capítulo 18, do 1 ao 11. Tendo Jesus partilhado essa palavra, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com os seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. Isto aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum de todos os que me deste. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha tua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Aleluia. A Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 22, verso 51, contudo Jesus interveio e ordenou: deixai-o, basta. Tocando a orelha do homem, ele o curou. Glória a Deus. Nós vemos aqui os evangelhos e podemos ver aqui a similaridade, né? Onde Lucas apresenta Jesus traindo com um ponto de vista, com mais detalhes, tá? E o Evangelho de João traz ali um pouco mais de espiritualidade, podemos até dizer de romantismo, se cabe essa palavra, mas parece que a gente sente muito a maneira com que João escreve a sua palavra, né? Nós vamos vendo aqui que Jesus, ele saiu após ter realizado aquela ceia ali, ele e os seus discípulos, e foi lá no Getsemane, né? Como nós bem sabemos. E a Bíblia diz que logo em seguida apareceram ali os soldados romanos, os fariseus, os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, né? Muito bem armados, querendo prender Jesus, né? E a gente observa lá no versículo de número 4, que sempre quando tem uma situação de adversidade, nós queremos sempre fugir, não é verdade? Nós muitas vezes queremos adiar os acontecimentos, a palavra da moda, e empurrar com a barriga as situações, as coisas que nos acontecem, deixando para amanhã o que poderíamos resolver hoje, não é verdade? Aleluia! E Jesus, ele não fugiu do seu plano, né, que ele mesmo planejou. Ao contrário, ele sabia o que estavam fazendo ali, vieram prendê-lo. E ele sabia que ele estava indo direto para a cruz. E a gente até pode melhorar a frase: Jesus sabia que ele estava sendo traído e Jesus sabia que ele ia ser extremamente ali julgado e negado pelos seus próprios irmãos, né? O que é mais vergonhoso, né? Ser traído
e muitas vezes do que ser morto, né? E Jesus foi de encontro ao projeto que ele mesmo estabeleceu para a salvação do homem. E a Bíblia nos afirma que Jesus responde que era ele, e Jesus disse no versículo 6, eu sou Jesus. Essa palavra foi tão impactante que eles caíram no chão. Imagina a unção de Deus na vida de Jesus, quando ele estava ali prestes a concluir o projeto de Deus para resgatar a minha e a tua vida, né? Jesus disse, eu sou, a quem procurais? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. E Jesus disse, sou eu que buscais. E deixa os outros seguirem o seu caminho. Jesus se entregou. Aleluia. E hoje, a moda no meio cristão é que se não está bem numa igreja, é mais fácil trocar de igreja. Se é exortado dentro da igreja, aquela igreja não agrada mais, é mais fácil trocar de igreja. Aleluia. Quando é igreja. Aleluia. E a Bíblia está nos dizendo aqui que Jesus se entregou. Naquele momento houve ali um grande alvoroço, né? E nós sabemos da personalidade de Pedro. Pedro foi o mesmo que disse a Jesus, tu és o Filho do Deus Altíssimo. E logo a seguir disse, não, isso não vai acontecer com você. E Jesus disse no primeiro momento, quem te revelou foi o Espírito Eterno, o próprio Deus. E no segundo momento, na segunda fala de Pedro, querendo impedir o plano de Deus, disse, retira-te, Satanás. Pedro era impulsivo, Pedro era um homem extremamente dinâmico e respondia muito rápido às situações. Pegou logo a sua espada, e a Bíblia diz aqui, no versículo 10 de 18 de João, a Bíblia diz carinhosamente, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Olha só, feriu, decepando, né? Eu acho que Pedro deu ali um espadaço para arrancar a cabeça do soldado, mas o soldado muito bem treinado esquivou-se, mas a orelha ficou, né? Aí você imagina todo um plano arquitetado antes da fundação do mundo, porque Deus sabia que o homem iria transgredir. Este plano sendo executado, passo a passo, de maneira melindrosa, na extrema direção do Espírito Santo, ali junto com o Mestre Jesus, chegando então a hora derradeira, para então dar início à etapa do fim, quer dizer, quando Jesus estava indo para a cruz, e lembramos aqui que lá na cruz Jesus diz, está consumado, lembra? Mas aqui Jesus estava sendo preso, ali. E o livro de Lucas, Mateus e Marcos diz que o Judas beijou Jesus no rosto. Aqui não diz, em João não diz, mas diz uma verdadeira traição, aleluia, declarada traição. E agora Jesus vai para o derradeiro final da sua trajetória na terra, sendo rejeitado pelos homens. Mas no meio do caminho, o Pedro decepa a orelha de um soldado, arranca fora a orelha do soldado. Aleluia, Jesus. E o nome do soldado era Malco. E Jesus ordenou a Pedro, embainha a tua espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Imagina, minha gente, se Jesus não restaura aquela orelha, nós talvez iríamos perder a nossa salvação por uma orelha de um soldado romano. Imagina. Mas o Senhor Jesus foi lá e fez um milagre restaurando a orelha. Vamos aqui contextualizar. Suponhamos que Jesus não fosse fazer o milagre na orelha do Malco,
não restituísse a orelha do Malco. Imagine você, Jesus não restaura a orelha do Malco. Sabe quem ia preso? Pedro. E Deus tinha um projeto na vida de Pedro. Primeiro, poderia ser Pedro crucificado. Os soldados iam dizer, não é esse Jesus, é esse aqui que arrancou a orelha ali. Pedro ia ser crucificado. Primeira hipótese. Nós estamos falando aqui de maneira hipotética. Segunda situação, Pedro crucificado do lado de Jesus. Hipotético. Né? E a história dos dois ladrões na cruz, um acusando e o outro defendendo Jesus, estando representada ali toda a humanidade em sofrimento, aleluia, em cruz, indo direto para a morte, sofrendo no cativeiro, que é a cruz, onde uns se revoltam contra Jesus e outros aceitam a Jesus como seu Salvador, mesmo que seja em agonia, mesmo que seja em desvantagem. Pois bem, Jesus, como é mestre, disse, o plano de Deus não pode ser impedido. Pegou a orelha do homem, colocou no lugar e restaurou a orelha. Terceira situação aqui, foi certificado com aquele milagre que aquele que Judas beijou era o próprio Jesus. Aleluia, porque estava ali o altruísmo, alguém que vem ferir e Jesus o cura. Dá para dar glória a Deus. Alguém que veio maltratar ele, alguém que veio trazer ele para um destino de dor, um destino derradeiro da crucificação, e ele vai lá e cura. Lembre-se, ele falou na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia. Acaso Jesus, não restaurando a orelha de Malco, o que teria acontecido? Glória a Deus pela orelha restaurada de Malco. Aleluia. Glória a Deus, porque o Senhor Jesus, ele é perfeito. Aquele milagre não poderia esperar, tinha que ser ali. Jesus percebeu, organizou, foi extremamente resiliente, podemos trazer essa palavra moderna aqui. Foi lá e disse, Pedro, guarda a espada. Não precisa mais agredir. Em um outro evangelho, Jesus diz, quem fere pela espada é ferido. Pedro, guarda a tua espada. Pedro guardou a espada. Jesus pega a orelha, restaura a orelha, volta tudo ao ponto zero. Vamos continuar de onde nós paramos. Paramos aonde? Prender Jesus e levar Jesus para a cruz, para ser julgado, para a cruz. Aleluia, Jesus. Por causa de uma orelha, quase que nós perdemos a salvação. Mas o Senhor Deus é glorioso, excelso, transcendente e imutável. E o projeto tinha que ir até o fim. Eu venho te falar aqui, nessa oportunidade. Se Deus tem um projeto com você na sua vida, Ele vai fazer milagre, como fez na orelha do Malco. Se Deus tem um projeto e quer que você se torne um pregador, o Senhor vai fazer um milagre. Eu pergunto para você, o conserto da orelha de Malco, podemos assim dizer, tinha só a ver com a crucificação iminente de Jesus? Não. O conserto, a restauração daquela orelha, tinha a ver com o ministério de Pedro. Quase que o ministério dele é interrompido ali, irmãos. Aleluia! Mas Deus tinha projetos na vida do Pedro. Mesmo Pedro tendo negado ele 3 vezes, e logo em seguida chorar amargamente, e logo após alguns dias ajudar na conversão dos seus irmãos, dos seus amigos e irmãos discípulos de Jesus.
onde Jesus tem um encontro posterior com ele e diz: Pedro, tu me ama? E Pedro diz: eu te amo. E Jesus diz: Pedro, tu me ama? E Pedro diz: eu te amo, Jesus. E Jesus diz: Pedro, tu me ama mesmo? E Pedro diz: tu sabes todas as coisas. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Eu penso que talvez Pedro tenha lembrado que havia negado Jesus 3 vezes. Mas eu também penso que Pedro lembrou que se Jesus não restaura aquela orelha, ele não estaria ali. Vou melhorar a frase: se Jesus não corrige o erro de Pedro, aleluia, Pedro não desenvolveria o seu ministério. Querido irmão, deixa Jesus trabalhar na sua vida, Ele consertar para você as falhas, os erros. Basta que você se arrependa e mude as suas atitudes, porque eu creio que diante do milagre, Deus tem grandes coisas com você. Receba essa palavra aí, tá bem? Em nome de Jesus. Deus abençoe você e entenda que se Deus interferir agora, nesse momento, se Deus entrar com uma interferência por esses dias em tua vida, te livrando ou te acrescentando algo, pode ter certeza que Ele quer algo mais com você. Forte abraço. Deus abençoe você.